Bom, o processo de preparação psicológica, esse acompanhamento e avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, ele consiste em alguns encontros. Geralmente nós fazemos 7 encontros, são encontros semanais. Nós iniciamos o processo com a anamnese clínica, um aparato histórico que é feito a respeito da história desse paciente, para poder compreender a história clínica dele, a relação dele com a comida, o desenvolvimento da obesidade, poder compreender de que maneira ele vem se comportando, poder compreender um pouco sobre essa família e quais são os fatores, né, que de alguma forma influenciaram na história desse paciente. Em seguida, a gente vai aplicar alguns testes, fazer algumas atividades para poder compreender o perfil de personalidade desse paciente, entender como é que ele se comporta no hoje, né, no agora, qual é a função da comida na vida dele, que lugar ele deu para a comida, para o corpo, tentar entender de que forma ele vem se relacionando com esses aspectos e então, de alguma maneira, ir montando esse quebra-cabeça que diz de que forma ele se relaciona com a vida, de que forma ele se relaciona com a história dele, para poder então fazer algumas intervenções. Essas intervenções são os direcionamentos que nós damos e que vão montando de alguma maneira o formato desse preparo psicológico. Cada paciente tem um tipo de preparo, não existe um preparo específico, não existem orientações rígidas, porque cada paciente precisa se preparar em um sentido específico. Alguns pacientes vão ter dificuldades em uma área, outros pacientes vão ter dificuldades em outras, né? Então a gente precisa primeiro entender quais são as necessidades específicas daquele paciente e é por isso que o atendimento é individual, é por isso que o atendimento ele é específico para aquele paciente. Nós não elaboramos um método e nem um protocolo para utilizar com várias pessoas ao mesmo tempo. O atendimento é individualizado, cada paciente tem o seu momento e tem um olhar específico para ele, para a realidade dele, porque é necessário que a realidade dele seja considerada para que ele tenha as respostas e as intervenções que são necessárias para a realidade dele. Então a gente desenvolve, né, todo o manejo de acordo com a história desse paciente, de acordo com as dificuldades que esse paciente tem com relação à alimentação, ao corpo e com o que é necessário para se preparar de fato para aquilo que a cirurgia bariátrica requer. Então, nós sabemos que desafios, né, vão ser enfrentados. Então, o primeiro passo é fazer esse levantamento a respeito do sujeito, entender quais são as suas especificidades, entender um tanto ali da sua subjetividade, começar a montar esse quebra-cabeça. Para isso a gente usa de algumas ferramentas. Em seguida, a gente pode partir para algumas entrevistas com a família, escutar essa família, entender um pouco de como a família funciona. A família tem um papel muito importante, tanto na formação do sujeito, quanto tem um papel de apoio no processo aí de desenvolvimento do emagrecimento, do tratamento da obesidade. Então é muito importante trazer essa família para perto. Uma outra etapa que pode ser necessária é fazer alguns encaminhamentos, não pode ser que esse paciente precise de passar por outros profissionais, tanto da equipe de saúde quanto outros profissionais de outras áreas, então a gente faz os encaminhamentos necessários. Em seguida, nós retornamos com esse paciente para o consultório, fazemos uma devolutiva com ele, traçamos algumas estratégias se ainda for necessário para poder finalizar e então partir para a finalização da avaliação em si, né, que é quando ele recebe o laudo psicológico. Esse paciente vai também levar uma devolutiva para o consultório, ele vai dizer de como foi o processo para ele. É interessante a gente dizer que durante as sessões ele recebe algumas atividades para fazer em casa, então, usando do material de apoio que ele recebe, ele vai colocando essas atividades em prática e todas as sessões ele traz uma devolutiva de como foi colocar isso em prática e a gente vai conversando sobre as mudanças que ele já começa a promover. Então, além do olhar, né, do meu olhar enquanto psicóloga para aquilo que eu estou vendo nos testes ou nas atividades que a gente faz em consultório, eu tenho uma devolutiva dele de como foi para ele pôr aquilo em prática, do que aquilo causou nele, de quais foram as dificuldades, o que foi fácil, o que foi difícil, se aquilo me causou alguma angústia, se aquilo me deixou ansioso, gostei de fazer, não gostei, enfim. E cada um vai trazer aquilo que te despertou, né?
E a gente vai trabalhando essas questões em consultório para que o processo se torne cada vez mais tranquilo. Não se torna fácil, vamos dizer assim. O processo de mudança ele é sempre desafiador. O processo de mudança ele é sempre estressante, mas ele não precisa ser traumático. E esse é o objetivo. O objetivo é que as mudanças que acompanham a cirurgia bariátrica sejam tranquilas e não traumáticas. E o preparo tem esse objetivo. O preparo psicológico tem como objetivo garantir que o paciente siga com saúde mental, que o paciente siga com as emoções em equilíbrio, que o paciente siga pelo pós-cirúrgico dele, tendo ciência do que está acontecendo, tendo tranquilidade de que ele realmente está preparado para passar por aquilo, sem nenhum tipo de surto, sem nenhum tipo de medo ou receio, realmente tranquilo, se sentindo seguro, se sentindo preparado para enfrentar os desafios que vão aparecer. Porque vão aparecer, e muitos. Vão ser muitos desafios, e por muito tempo. Então é muito importante que o paciente tenha o apoio que ele precisa e que ele receba todas as informações desde o início. E para isso é preciso começar o quanto antes esse preparo, né? Não adianta começar na semana da cirurgia. Por isso a gente sempre diz, não adianta chegar para avaliação, é preciso começar antes, e por isso do preparo. Alguns pacientes chegam apenas para avaliação, e aí eles fazem a avaliação em 2 semanas, passam só pela testagem e não fazem o preparo psicológico. Esses pacientes geralmente retornam depois com algumas questões que seriam evitadas se eles tivessem passado pelo preparo psicológico antes.